Olá, planeta dos coquedamas e orquídeas, me chamo Douglas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é sobre esta linda orquídea, que é a orquídea Denfol, né? Popularmente conhecida como orquídea Denfol. Na verdade é um dendróbio, né? Dendrobium Big Boom. E eu vou falar um pouquinho sobre o cultivo desta planta. Muita gente tem dificuldade no cultivo. Normalmente compramos essa planta, 95% da comercialização desta orquídea é em vaso plástico, né? Então o que acontece, gente? Vaso plástico acontece normalmente no cultivo caseiro, né? O pessoal acaba molhando demais. São plantas que apreciam umidade, elas gostam de umidade. Porém, se você molhar demais, dependendo do tipo de substrato que tem dentro do vaso plástico, as raízes começarão a apodrecer, brotação nova começa a apodrecer e a planta com o tempo ela acaba morrendo. São plantas, então, como eu disse, apreciam umidade, mas nada em excesso. Então aqui no vaso plástico vocês têm que controlar bastante a rega dessas plantas. Gostam de umidade, então vocês sabem que tem que molhar, tem que manter a umidade para essas plantas, como todas as outras orquídeas gostam de umidade. Porém, se molhar demais, ela acaba apodrecendo as raízes. Então eu vou mostrar um cultivo que eu tenho aqui no orquidário, que eu sempre falo em quase todos os vídeos. A grande maioria das orquídeas aqui do nosso orquidário, eu gosto de cultivar em madeiras, né, das orquídeas epífitas, que crescem na natureza, em árvores, também as rupícolas, que normalmente na natureza crescem em pedras, também gosto de cultivá-las em madeira. Aqui eu tenho um belo exemplo para mostrar para vocês, ó. Agora está começando a floração de um arranjo que eu fiz de Denfol em madeiras, tá? Então eu vou mostrar para vocês e comentar um pouquinho sobre esse cultivo. Então aqui é o arranjo que eu comentei de Denfol, somente a orquídea Denfol aqui neste arranjo. Eu utilizo cachepôs de madeira, aqui dentro tem um substrato bem poroso, que é a casca de pinos com carvão. Olha só como tá bacana o enraizamento. Então isso daqui a gente já vê a saúde das orquídeas, um enraizamento legal, ó, soltando enraizamento por todos os cachepôs, né, por toda a madeira. E eu coloco um pouquinho de musgo esfagno em cima. Isso depende muito da região onde você vai cultivar essa planta. Regiões de muita umidade, você não precisa colocar o musgo esfagno em cima, tá? Eu coloco porque aqui eu cultivo dentro da estufa, a minha região ela é úmida, porém aqui como a gente tem a pedra brita, tem a estufa, então ela não pega chuva. Então é eu que forneço a umidade para essa planta. Então eu coloquei um pouquinho de musgo em cima só para manter um pouco a umidade e não precisar molhar tanto. Como é uma orquídea que gosta de umidade, então aqui eu sempre mantenho o substrato úmido, né? Eu faço adubação do Adubo Maravilha, coloco a adubação aqui sobre o substrato. E eu faço adubação uma vez por semana ou a cada 15 dias, a adubação líquida do mesmo adubo. Aqui está começando a abrir, né, os botões. Quando eu fiz esse plantio, vai fazer mais ou menos um ano que eu fiz o plantio. Depois que eu fiz esse plantio, é a primeira floração que está vindo neste arranjo. Porque a gente teve a mudança do orquidário, então essas plantas acabaram ficando quase 2 meses para mais até em um local fechado, sem receber luz, né, sem só uma rega lá de vez em quando. Então elas acabaram não florescendo, porque é uma planta que ela não tem data certa para floração, ela pode florescer várias vezes ao ano. Além das suas flores durarem muito tempo, né, são flores de longa duração, ela pode emitir floração mais de uma vez ao ano. A Denfol, ou na verdade o Dendrobium Big Boom, ou popularmente conhecida como Denfol, né? Então aqui, como eu expliquei, faço adubação líquida, jogando mais nas raízes. Sempre quando se for fazer uma adubação líquida, sempre procurar jogar mais adubação nas raízes, no substrato da sua planta. Pode jogar nas folhas sem problema, mas as folhas elas se alimentam numa porcentagem pequena. A maior alimentação, né, nas orquídeas, ela faz pelas raízes. Vamos colocar aí 85, 90%
da absorção dos nutrientes, tanto de nutrientes quanto água, é pelas raízes das orquídeas. Então a gente precisa ter orquídeas com raízes saudáveis, tá joia? Quando eu fiz esse arranjo, aqui, se não me engano, é uma Denfal branca que está vindo. Eu lembro que eu plantei 3 cores, acabei não marcando qual era a coloração. Aqui é uma cerulha, na verdade é branco com cerulha, ali eu tenho uma roxa e aqui eu acredito que vem uma branca, tá joia? Então é um pouquinho da dica desta orquídea que eu sei que muita gente gostaria de cultivar. Tem muitos cultivadores, orquidófilos, que cultivam essa orquídea a pleno sol. É uma orquídea que se adapta bem a pleno sol, por isso tem que ir rustificando a planta, colocando aos poucos para tomar sol direto. Ela pode queimar as folhas, né? Então você vai acostumando a planta devagar para receber sol pleno o dia todo, tá? Os brotos novos a sol pleno, eles já começam a vir acostumados ao sol. Então aqui, ó, pode ver, é uma planta também, como todos os dendróbios, ela começa a soltar mudas, cakes, né? Então aqui já futuramente, quando tiver umas raízes bem desenvolvidas, esse cake aqui eu já posso retirar, fazer novas mudas. E lembrando, quando for fazer replante de Denfal, isso, né, normalmente vai estar em vaso plástico, você tem que fazer o replante da sua orquídea quando estiver emitindo brotação nova. Aqui não está vindo broto novo, ó, está vindo brotaçãozinha nova aqui, ó. Então é uma hora perfeita para você fazer o replante dessa orquídea. Normalmente muita gente acaba perdendo a sua orquídea porque faz o replante a qualquer momento. Então procure fazer o replante da sua orquídea quando ela estiver emitindo broto novo, que é o momento onde ela vai soltar novos enraizamentos, né, novas raízes, e ela já vai começar a grudar no substrato, né, ou no cachepô ou na madeira onde você for fazer o plantio, tá joia? Se gostou do vídeo, não esquece de compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o seu comentário. Um forte abraço e beijos, Brasil!